Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Hoje eu vou até fazer um vídeo um pouco diferente. Quem de vocês gostaria de saber a minha trajetória como CEO da Reside Exclusive Construtora? Então hoje eu vou contar um pouco da minha história, de como foi a minha jornada até chegar na posição, na empresa que eu tenho hoje. Então eu vou contar um pouco até para inspirar, incentivar e até dar exemplos para vários colaboradores que pretendem ter uma vida abundante, uma vida, seguir a jornada na construção civil. Eu sou Oséias, tenho 33 anos, sou natural aqui de Uberlândia, uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonado e me orgulho muito de falar que eu sou um berlandense nato. Sou filho da Maria Araújo e do Rony Nunes. Nós somos 5 irmãos, uma mulher, 4 homens, que tenho muito prazer, muito orgulho de cada um deles. Inclusive hoje, 4 deles trabalham comigo na construtora, até como os meus braços direitos. Então para mim é um orgulho muito grande ter quase toda a minha família, né, somando comigo aqui na construtora. Nasci em uma família cristã, que me orgulho muito de ter me ensinado os princípios cristãos. Financeiramente falando, sempre fomos da classe mais baixa, uma classe pobre, que nos privou de bastante coisa, principalmente na nossa infância. Então, sempre tínhamos quase só o que comer, precisando sempre, às vezes, de ajuda financeira de parentes, de amigos. Então, não foi uma vida fácil, mas como toda família, às vezes, no começo, se inicia com dificuldades financeiras. Assim também fomos nós na nossa infância. Mudamos de Uberlândia para outra cidade, sempre meu pai procurando melhoras para a gente ter uma vida melhor, e muito sem êxito. E acabamos voltando aqui para Uberlândia para 2007. E ficamos pouco tempo e meu pai resolveu ir para Araxá, onde até hoje temos um tio lá que é estabilizado, que mexe na construção civil, e a gente resolveu ir para lá. Só que eu, com meus 17 anos, não quis seguir a família. Como já estava criando independência, resolvi ficar em Uberlândia. Naquela época eu trabalhava em um lava-jato e fiquei pouco tempo nesse lava-jato, e com os meus 19 anos comecei na construção civil. Só que eu trabalhei para um construtor que teve várias intercalças na época, me ajudou bastante, mas para ter união com toda a família, já que eu estava no ramo da construção também, eu resolvi mudar para Araxá. Aí quando eu mudei para lá, voltei, ainda estava estudando, porque aqui em Uberlândia eu tinha paralisado meus estudos, por estar sozinho, focado só no trabalho. Aí eu falei, vou mudar para Araxá, porque lá eu volto, fico junto com a minha família, volto meus estudos para terminar meu ensino fundamental, que eu tinha parado. Onde que eu conheci o Guilherme, que eu creio que todos que conhecem a Reside Exclusive Construtora, conhecem ele. A gente se conheceu, que foi uma bênção de Deus cruzar o nosso caminho. Mas eu fiquei lá em torno de 3 anos e voltei para Uberlândia, que é a minha cidade natal. E até então eu estou aqui. Foi que eu também voltei aqui, o mesmo construtor que eu tinha largado para ir para Araxá, eu voltei a trabalhar com ele. Ele abriu as portas novamente. Fizemos uma casa ali, eu como servente de pedreiro na época, fizemos uma casa no Pampulha, depois já migrando para condomínio fechado, para casa de alto padrão, onde que eu comecei a minha trajetória profissional. Então, como servente de pedreiro, eu fui evoluindo cada dia mais, virei meio oficial, que é o famoso meia colher, e abracei bastante responsabilidade, me tornando até o braço direito do construtor, que fui me destacando a cada dia mais na construção, abraçando a responsabilidade. Então fizemos acho que 3, 4 casas dentro do condomínio Roma, até no início, um dos primeiros condomínios fechados aqui em Uberlândia, onde que a gente conseguiu, até ser bem visto, reconhecido pelo trabalho que a gente prestava ali, e eu como o braço direito do Joel, que era o rapaz que abraçava ali todo o trabalho como empreiteiro. Aí até um certo dia ele recebeu uma proposta muito boa
para trabalhar em empreendimentos verticais, em prédios, em torres. Aí, como eu já estava sendo responsável pelas obras, ele deixou tudo entregue na minha mão. Aí eu falei, opa, então eu creio que isso aí vai ser uma grande oportunidade. E como ele confiava em mim, ele falou, Zé, qualquer coisa você me chama. O cliente, daquele momento, que era o Rodrigo Borges, ele concordou, não viu importância com isso, desde que o Joel acompanhava todas as coisas mesmo de longe e confiava no meu trabalho, já tinha uma certa confiança. Então ele concordou e foi até então que começou a minha jornada como empreiteiro. Então eu finalizei essa casa, aí eu já consegui pegar outra obra. E foi quando surgiu um empreiteiro, um construtor, chamava RD Construções, que pegou várias casas, migrou já para o outro lado da cidade, que é lá no Gávea Paradiso. Aí lá no Gávea Paradiso, ele pegou várias obras que fez uns preços extraordinários, fazendo algumas coisas maravilhosas no mercado da construção, e não teve um futuro muito legal. Então é que ele abriu falência e sumiu no mundo, deixando todos no prejuízo, tanto eu como empreiteiro dele, quanto todos os nossos clientes que eu estava prestando serviço. Então aquilo ali foi um balde de água fria. Naquele momento, fiquei muito decepcionado, até numa situação muito difícil, mas vi naquele momento uma oportunidade interessante. Então, ou seja, é um alerta que fica para todos, quando for contratar uma construtora, contratar um construtor, nunca deixar se levar às vezes pelo preço, sempre o preço mais barato, as coisas que, ninguém consegue fazer isso, uma pessoa veio e conseguiu fazer um preço extraordinário. Na época ele pegou terreno, pegou apartamento, pegou várias coisas do cliente, e sendo que ele não tinha nenhum poder aquisitivo para fazer essa troca de imóveis pelo trabalho que ele tinha ali. Então, acaba que o povo descobriu depois o arrombo, a hora que ele abriu a falência e desapareceu. Então, eu, como tinha proximidade com os clientes, todos eles me deram confiança e falaram, então vamos esquecer o acontecido, e me contrataram particular para me finalizar a obra deles. Aí foi aí que iniciou a Reside Construtora, lá no condomínio Gávea Paradiso. Creio que isso foi em torno de 2010. Aí foi aí que surgiu a Reside Construtora. Eu conheci o Ed Cardoso, que para mim foi a pessoa-chave na minha história, né, no meu percurso de construção, que ele saiu da profissão que ele atuava e começou a investir em construção, em empreendimentos. Então ele sempre fazia uma casa para vender. Então ele fazia em condomínio fechado. Então foi onde que eu fidelizei com ele. Na época, todas as casas que ele construía, era eu que fazia. Então, devido ao grande conhecimento do seu ecossistema, de parceiros que ele tinha, sempre ele indicando a sua esposa, que é uma bancária. Ela começou também a indicar, falar, clientes, amigos dela que queria construir, então eles sempre me indicavam. Foi aí onde que eu semeei essa semente em todo Uberlândia, porque, seja, um cliente sempre foi indicando, então sempre minhas indicações foram boca a boca, até chegar no momento que eu quase não conseguia fazer a quantidade de obra que eu estava pegando. Aí eu fui multiplicando minhas equipes. Aí foi aí que minha família, que morava em Araxá, eu comecei a trazer todos para cá, porque Uberlândia eu comecei já a ter um nome, né, um poder no nome aqui em Uberlândia, como construtor, como a Reside Construtora. E aí eu vim trazendo todos para me ajudar na empresa. E foi aí que a gente se tornou, né, reconhecido aqui em Uberlândia como Reside Construtora, fazendo em torno aí, na época, de 4, 5, 6 casas. Aí, como teve ali a construção civil, deu um aumento significante ali na época de 2014, 2015. Então isso que fez a gente alavancar e crescer a construtora de uma forma extraordinária. Então, hoje a gente atua aí, consegue construir consecutivamente em torno de 16, 17 obras, com a gestão maravilhosa,
meus irmãos, que é o Eliel e o Ezequiel, na forma de gerência, a Lienay na parte administrativa. Então hoje, graças a Deus, a gente tem se tornado uma referência falando em casa de condomínio fechado, em casa de alto padrão aqui em Uberlândia. Então estamos, creio que entre as 5 melhores construtoras aqui em Uberlândia. E os nossos planos a partir daqui, de 2023, até se tornar, a gente fez a transformação recentemente do nome da Reside Construtora para Reside Exclusive Construtora, porque as casas que a gente tem executado ultimamente são casas exclusivas e a gente cada dia tem conseguido alcançar um nível maior de construções. Então os próximos planos aí para 2023, até criar uma hold, um grupo Reside Exclusive, que vai embarcar todas as áreas da construção civil, arquitetura, financiamento, desenvolvimento de projetos complementares, fazer a parte de despachante. Então, tudo que engloba na construção civil. Então, a gente quer virar referência para os nossos clientes. Estou pensando em construir algo. O cliente já sabe, já vai ter referência que se ele procurar o Grupo Reside, ele vai ter todas as soluções para a sua construção. Desde o início ali de uma compra de terreno, que a gente também é um dos planos da Hold, uma das empresas vai ser imobiliária, desenvolvendo aplicativo, a parte de soluções e arquiteturas. Então tem vários projetos que estamos desenvolvendo, que já está em andamento, que em breve vocês vão poder usufruir dessa tranquilidade. O que a gente vem identificando são as dores que hoje existem na construção civil. E a gente vem ponderando cada uma delas e planejando para esses problemas sejam resolvidos da melhor maneira, trazendo uma tranquilidade, trazendo um acompanhamento, um gerenciamento para o cliente, tanto na construção, quanto projetos, quanto finalização de documentação. Então, embarcar de uma forma geral todos os processos que ocorrem na construção de um imóvel, principalmente imóveis exclusivos, que enquadra no perfil de alto padrão. E o resumo de toda essa minha história, dessa minha trajetória, se resume em uma frase: o melhor ainda está por vir, porque a nossa índole, o nosso coração, o nosso propósito é trazer a facilidade e a tranquilidade na construção do seu imóvel exclusivo, porque cada casa é exclusividade de cada cliente. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.